Seja muito Bom, prazer estar bem-vindo, é aqui. uma honra ter você aqui, tá? Gratidão por ter aceitado o convite de participar aqui conosco. Muito obrigado. É um prazer aí estar falando com a sua audiência também e compartilhando, né, esses conhecimentos aí maravilhosos sobre a mente humana. Estou à disposição aí para compartilhar bastante nessa live de hoje. Que bom, maravilha. Para quem ainda não tem a honra de te conhecer, se apresenta para nós aí, por favor, para que o pessoal conheça quem é o Lucas Naves. Maravilha. Bom, eu sou escritor, sou professor de programação neurolinguística, de hipnose clínica, sou formado em neurociências do comportamento e atualmente sou mestrando também em neurociências. E meu trabalho basicamente que é ensinar sobre a mente humana, treinando pessoas, né? Então tenho vários formatos, né? Tanto para terapeutas, tanto para pessoas que querem se comunicar melhor por meio da neurolinguística, tanto quanto para quem quer desbloquear a mente para a prosperidade, como o Afortunadamente, que é também uma linha, um produto, um curso que eu tenho. Legal. Eu tenho um treinamento que chama Divinamente Olha que Rico. legal. Olha só Muito, como muito bom, tem muito bom. essa pegada, né? Maravilha, que legal. E a nossa ideia aqui, nesse Gamoney Talk, né, é exatamente direcionar para a riqueza, para a abundância financeira mesmo. Então, o que é riqueza para você? A, a riqueza, para mim, ela é o estágio que a prosperidade busca, prosperidade financeira busca. Ela já é o resultado, sabe? Eu vejo a riqueza como um produto, um resultado. Eu vejo a prosperidade como a semente, como o plantio, Uhum. entende? Então, eu penso que dinheiro é informação e energia ao mesmo tempo. Cada vez mais informação e energia do que papel moeda. E que aquela pessoa que tem maior domínio sobre o manuseio dessa energia, dessa informação, mais chances ela tem de adquirir, de conquistar essa riqueza. Eu também poderia ir para um campo mais filosofal, né, dizendo que a, a riqueza também ela pode ser um estado de espírito, né, porque eu já tive momentos da minha vida que eu não tinha dinheiro ou riqueza material, Uhum. mas eu me sentia rico. Eu me sentia rico de ideias, de planejamentos, de sonhos. Então eu tinha um estado de riqueza, um estado de prosperidade dentro de mim. Uhum. Só não estava manifestado no material ainda, que com o tempo se veio acontecer, né? Então eu vejo a riqueza dessas duas maneiras, como um objetivo, um resultado desse plantio, que é a prosperidade, dessa semeadura. Sensacional. Vamos falar sobre isso, porque isso é muito importante. Tem muita gente que está nos ouvindo aqui que não tem uma condição financeira abastada, né? Não tem uma liberdade financeira, não está nem perto daquilo que ela deseja financeiramente. Mas assim como você falou, você já teve no momento onde você não tinha o dinheiro físico, mas você já estava com a prosperidade, ou seja, com a mentalidade direcionada para isso, tanto que naturalmente a riqueza veio acontecendo para você. E exatamente isso que aconteceu comigo também. Já estive em momentos muito difíceis na minha vida, onde tudo estava ruim. Eu estava totalmente falido, estava acima do peso, estava com 15 quilos acima do peso, estava com bruxismo, careca, meu cabelo foi caindo de tanto estresse que eu estava, e meu relacionamento estava ruim, e eu tinha falido uma empresa e já estava falindo uma outra que eu tinha aberto com o MEI, porque eu não conseguia pagar aqueles R$ 50 por mês ali. Só que quando eu comecei a estudar sobre a mente humana, sobre prosperidade, sobre riqueza e sobre as áreas da vida, sobre as leis do universo, do qual eu falo muito direcionado a isso no meu canal, eu comecei a compreender essa questão de ter a mentalidade que ela precisava vir antes. O dinheiro é uma consequência, como você disse sabiamente, ele é uma consequência de ter a prosperidade. Dificilmente alguém
vai ter dinheiro sem ter a prosperidade. Quando tem, geralmente essa pessoa perde tudo, porque ela não tem a Tem prosperidade na mente, ela não estrutura, tem, né, a base ali. E isso aconteceu para mim. E conta um pouco, hoje você tem essa abastância, né, financeira, mas nem sempre foi assim. Como que foi esse início para você, com essa dificuldade que você estava, para esse processo de ter hoje uma condição financeira maravilhosa? Olha, é curioso você falar isso, que quando eu comecei nessa jornada do desenvolvimento humano, né, eu comecei lendo livros e me interessando pelo assunto mente humana, meus primeiros livros foram sobre prosperidade e riqueza, né? Bem mesmo na linha ali, Joseph Murphy, Napoleão Hill, Bob Proctor, foi bem nessa linha. E já adorava isso. E eu já pensava em lançar um produto sobre isso, só que eu não me sentia congruente e à vontade de lançar um produto que eu não estivesse vivendo. Como eu ia falar para as pessoas prosperarem se eu não tinha prosperidade? Fantástico. Certo? E porque eu já via no mercado trader vendendo como fazer trade e não tinha resultado. Pessoas vendendo uma vida incrível que quando você ia ver, fala, isso não é congruente. Então eu sempre tive cuidado de só vender aquilo que eu vivo. E foi assim com a hipnose, porque eu tive um processo de transformação com a auto-hipnose e eu quis compartilhar isso com as pessoas. Foi assim com a PNL. E essa questão de falar sobre prosperidade, ela ficou incubada até que eu me considerasse, não, agora eu posso falar sobre isso. Tipo, ter uma vivência sobre isso. Pode ser uma crença limitante ou não, mas foi o meu mapa pautado num valor de honestidade que me segurou dessa maneira. Hoje eu me sinto à vontade para falar sobre isso, até porque eu estava descobrindo o meu mindset sobre prosperidade, para saber o significado. Por exemplo, hoje não faz sentido para mim sabe, a soberba, a ostentação, sem um princípio. Para mim, a prosperidade é a família, a prosperidade é você ter a condição, sabe? É você saber que você pode comprar um carro luxuoso e às vezes não comprar. Eu sei que eu posso ir lá comprar, mas eu não compro. Para mim, eu estava construindo os meus conceitos, entende? E a partir do momento que eu comecei a ajudar pessoas com hipnoterapia e comecei a vender cursos nessa linha, e nós nos tornamos o instituto que mais forma hipnoterapeutas no mundo, e isso não é um dado meu, isso é um dado da Hotmart, né? E aí eu pude vivenciar aquilo que eu comecei a plantar lá enquanto adolescente. E aí sim, eu falei, poxa, agora eu me sinto à vontade de falar sobre isso. Aí eu lancei um livro chamado Afortunadamente, né? Está na outra sala ali, que chama A Riqueza Começa na Mente, né? E aí, esse livro, ele é um livro que tem muita saída, onde eu falo sobre os fundamentos, os princípios da prosperidade, né? Então, eu penso que a palavra é congruência, sabe? A gente tem que ter congruência com aquilo que está falando. Não que uma pessoa que não tenha dinheiro não possa falar de dinheiro. Só que é difícil eu transmitir uma regra, uma lei, se eu não sinto ela no meu coração. Então, esse é meu mapa sobre isso. Fantástico. Se é uma crença limitante, eu tenho a mesma. E eu lembro até de alguns amigos da internet, né, que me chamavam para fazer live e tal, às vezes falar sobre riqueza, alguma coisa nesse sentido, e lá no início, e eu não queria falar sobre isso, porque eu não tinha a riqueza financeira ainda, eu não tinha a liberdade financeira para poder falar sobre aquilo. O Steve Jobs tem uma frase muito legal que ele fala assim, não tem como ligar os pontos olhando para frente, você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Ou seja, depois que você passa pelaquilo, você consegue olhar e ver o caminho que você percorreu para assim montar um mapa para que outras pessoas possam ver também. Se você ainda não viveu, não tem como você ser congruente com isso, trazendo essas regras da riqueza, né? A pessoa lê um livro, hoje infelizmente tem isso, né? A pessoa lê um livro, viu uma live
ela já vira coach ou já vira um expert naquilo e começa a falar daquilo, começa a entregar um conteúdo como se soubesse sobre aquilo, vendendo um curso, o qual deixa ela rica, e aí acontece todo um processo. E tem muita gente que está perdido nesse mundo magnífico da internet, que é magnífico e ao mesmo tempo muito perigoso. E sendo muito, porque são infinitas possibilidades, né? E hoje, com a procrastinação, aliás, quero falar muito sobre isso também com você hoje, se você procrastina, como que é, se não procrastina, como que você faz, né? O que você diria para essas pessoas que estão buscando a prosperidade, mas tem infinitas pessoas falando de riqueza, né, na internet hoje aí? O que você diria para a pessoa que está começando, mas ela está perdida? Olha, eu penso assim, né? A internet, como você bem disse, ela deu voz a todo mundo. Então, uma pessoa que talvez não seja um expert, mas que ele tenha um bom marketing por detrás, ele consegue criar uma roupagem que, para o leigo, parece que aquela pessoa tem uma autoridade incrível, né? Parece que aquela pessoa sabe muito o que está falando. Então, isso é uma coisa a se avaliar. Porque você pode enganar uma pessoa por um tempo, mas não por muitos anos. Então, a consistência do trabalho. Quando você for escolher um mentor, um professor de prosperidade, ver a consistência, ver o resultado que essa pessoa tem na vida, sabe? Porque falar que tem, que faz acontecer, qualquer um é capaz de falar, de fazer, né? Mas aquilo tem que se sustentar. E, infelizmente, é muito fácil a confusão, né? Eu posso falar no meu meio, que é o meio da hipnoterapia, né? Uhum. Existe um profissional no meio da hipnoterapia, não vou dizer nome porque eu sou muito ético, mas ele chega a pegar as páginas prontas do meu instituto e apenas tira a minha foto e põe a dele, sabe? Então, assim, e o pior, vende, porque é uma página testada, né? Vende. Só que depois tem o problema, que essas pessoas vêm, nossa, eu caí numa roubada, nossa, poxa, o cara não conseguia fazer o negócio, não conseguia entregar o conteúdo. Então, é aquele plágio descarado. Então, como saber qual que é o original? Como saber qual que é o precursor? Como saber isso? Pesquisa, não tenha vergonha, não tenha medo de pesquisar, de perguntar. A gente aqui no Instituto é muito transparente, né? Então, por exemplo, nós temos uma certificação internacional. E aí, quando a pessoa quer saber, não, mas realmente é isso mesmo? Olha, tá aqui os documentos, tá aqui os certificados, está aqui os impostos pagos, sabe? Um livro aberto. Porque hoje é isso também. Eu tenho um curso internacional e às vezes o instituto não existe. Existe um universo muito fake por detrás. E muitas vezes essas pessoas conseguem ir até muito longe por um tempo. Elas conseguem surfar uma onda por um bom tempo, né? Só que vai durar nesse período são poucas. Eu lembro que a leva de hipnólogos que vieram para a internet, que surgiram junto comigo ali em 2014, 2015, poucos sobraram e se sustentaram até hoje, porque não conseguiram ter um trabalho consistente. Então, quando você for escolher um professor de prosperidade, um professor de finanças, um professor sobre a mente, primeiro, procura ver o que as pessoas falam desse profissional, prova social, procura ver se ele é congruente com aquilo que ele fala, procura sentir, porque a sua intuição sabe. A sua intuição sabe. Lá no fundo da sua centelha, você sabe se aquela pessoa ela é real naquilo que ela fala ou se ela está inventando. Aí você falou sobre procrastinação, eu também não tenho problema nenhum de falar que sim, eu procrastino, como muitas pessoas. Eu não vou falar que não, olha, você, para ter uma vida épica, né? Você agora vai aprender comigo que nunca procrastino. Mentira, procrastino pra cacete também. Produzir, né? Cara, isso não existe. Isso não existe. Tem dia que a gente tá muito bem, tem dia que a gente não tá tão bem. Tem dia que a gente tá sem energia. E acontece. O que eu tenho aprendido sobre procrastinação, e aí vai um código legal para vocês aí. A procrastinação, ela é uma sensação. É a sensação de que você não fez o que se propôs a fazer. Então, assim, ó, se eu me propus a
sei lá, passar um dia em casa com as minhas crianças, com a minha família, amanhã, e eu cumpri isso, eu fui produtivo com aquilo que eu me propus. Mas se eu propuser um monte de coisas que eu não der conta, eu vou ter a sensação de que o dia está acabando e eu não estou entregando aquilo que eu escolhi por falta de prioridades. Então a palavra que vem depois da procrastinação é: qual é a sua prioridade? Exato. Porque Deus foi muito democrático, todo mundo tem o mesmo tempo. O rico e o pobre, todo mundo tem 24 horas. O que você faz desse tempo? Qual é a sua prioridade? Não dá para fazer todas as coisas. Então você tem que ter uma prioridade. E procrastinar, eu quero trazer uma visão que ela pode ser interessante também em algum momento. A PNL fala que todo comportamento é útil em algum contexto. Até mesmo a raiva pode ser útil. E a procrastinação também pode ser. Por quê? Eu adoro procrastinar em algum momento, vendo um Netflix. Por que não? Não é gostoso ter uma zona de conforto ali? Procrastinar sempre vai nos levar para algo prazeroso, né? Sair daquilo que tem que ser feito para fazer alguma coisa que dê uma dopamina. Desde que haja um equilíbrio e desde que eu tenha cumprido com as minhas atividades. Nada mais gostoso do que deitar com a minha família na cama e ver um Netflix e até deixar um negocinho para amanhã, sendo que eu cumpri a maioria ou tudo que eu me propus a fazer naquele dia. Então a gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Sim. Dentro das leis herméticas, que você também conhece, do Kybalion aí, existe uma justa medida, né? A medida à esquerda é a medida à direita, então é uma coisa pendular. Se eu sou muito radical e assim, ó, não, ó, todo mundo, vamos acordar 4h30 da manhã, produtividade, tá, você vai pifar em quanto tempo? Neurocientificamente, você precisa de lapsos, de descanso. Você precisa de descansar. Hoje já tem estudos científicos que mostram os prejuízos neuronais para as crianças que são obrigadas a acordar às 6 da manhã. No período que elas estão mais produzindo neuroplasticidade e neurogênese, elas são obrigadas a se fixarem num horário que foi criado socialmente para ajudar os professores, os pais têm que trabalhar, mas hoje já se sabe que não é interessante para a saúde neuronal da criança no seu desenvolvimento. Então, assim, peraí, acordar às 5 da manhã, tá, pode ser muito bom para você, não para mim. Porque cada organismo é de um jeito. Tem pessoas que funcionam muito bem à noite, tem pessoas que funcionam de manhã, então cada pessoa é um universo. A gente não pode generalizar. Então, assim, procrastinação não é uma coisa que eu vou falar para você que você nunca mais vai ter, assim como a ansiedade, eu estaria mentindo. Mas a procrastinação, ela deve ser um sentimento ínfimo na sua vida, desde que você elenque as prioridades que deseja cumprir e cumpra pelo menos a maioria delas. E aí você não vai ter essa sensação procrastinadora, porque você vai estar fazendo aquilo que se propôs a fazer a tempo e a hora. Então elenque as suas prioridades, defina metas, datas, como, quando, onde, e cumpra com elas. Mas se perdoe, caso você fale com alguma ou com outra. Tá tudo certo. Você é um ser humano. Recomeça. E você vai melhorando. Eu também não acredito que esses megas coaches tenham essa vida assim, épica que eles vendem. Eu acho que o cara que acorda às 5 da manhã, não é possível que ele não dá uma cochiladinha depois do almoço. Sabe? É um equilíbrio. É um equilíbrio. Não tem como o cara dormir 2 da manhã e acordar 4h30 a vida toda. Exato. Isso não existe. Fantástico. Eu concordo plenamente com você. Eu sou um cara que funciona muito à noite. Eu não acordo. Aliás, sempre que as pessoas... O que você acha de acordar às 5 horas da manhã? Fala, isso é loucura. Para mim, dentro da minha genética, dentro do meu estilo de vida, eu funciono muito à noite. Então, para eu acordar às 5 horas da manhã, tem que ser algo que eu vou amar muito, alguma coisa muito específica, 2, 3 vezes no ano para isso acontecer. E não importa que horas você acorda, o que importa é o que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se você produz muito. Eu, por exemplo, eu acordo geralmente 8, 8h30, às vezes 9 horas da manhã, e aí eu vou malhar, eu vou fazer um exercício físico com a minha esposa, depois eu vou preparar o almoço, mas aí quando eu sento no computador, eu tento ser o mais produtivo possível naquelas 4, 5, 6 horas que eu trabalho ali.
E isso gera muito mais efeito do que antes, quando eu tentava ser o perfeito, produtivo, sabe? Gerava um estresse tão grande que eu ficava me culpando porque eu era um merda, porque eu vi o quê? Esses caras incríveis e perfeitos, com Fala, uma tem vida algo errado sensacional. comigo. É, eu vi esses caras perfeitos fazendo, falei assim, pô, eu sou um bosta. Eu não consigo fazer um terço do que esses caras fazem. E foi onde eu descobri que existia um equilíbrio dentro das 4 áreas base da vida que eu poderia estar administrando para poder ter uma vida espetacular, uma vida em abundância em todas as áreas. Mas essa todas as áreas não vai acontecer tudo de uma vez o tempo todo, toda hora, porque é impossível de você perceber. Só que quando você busca o reino dos céus que está dentro de nós, seria a nossa centelha, nosso eu verdadeiro, e você faz com que isso vire uma maestria automática, ou seja, você já vive através disso. Você não precisa ter que pensar sobre isso. Você cuida do seu corpo, você faz um exercício físico todos os dias ou 4 vezes por semana e come congruentemente a tua genética também, porque existe um monte de dietas perfeitas, né? Do que é melhor para cada um. Mas quando você entende a sua genética e percebe que existem alimentos que te dão um pico glicêmico muito grande, que te fazem mal, que te dão uma lombeira depois do almoço, isso não é normal. Está te tirando elétrons, está tirando energia. Quando você faz isso, sobra 2 coisas maravilhosas para você fazer com foco: amor e dinheiro. Você focar no seu relacionamento amoroso e você fazer dinheiro. E fazer toda uma empresa, uma estrutura, requer muita atenção, requer muito trabalho para você funcionar. Então, quando você entende essas leis, esses princípios, e coloca isso na maestria automática, gerando novas sinapses neurais, para que você não tenha que ficar o tempo todo como se estivesse dirigindo o carro pela primeira vez, você agora tem essa vida espetacular que eu ensino, que eu mostro, mas sem essa noia de achar que tem que ser perfeito o tempo todo, de quem tem que acertar tudo o tempo todo. Eu era mestre em procrastinar, especialista em começar coisas. E por eu não saber para onde estava indo, não ter montado o meu mapa vital, ou seja, eu não sabia meu propósito, não sabia quem era eu, não sabia o que eu queria. Então eu me perdia nas infinitas possibilidades, principalmente hoje com o Instagram, você recebe uma propaganda a cada segundo. De alguém perfeito te dando a solução da sua riqueza que está faltando, ou do emagrecimento perfeito, e etc. Então, eu me perdia nessas infinitas possibilidades. Quando eu me conheci e defini, poxa, eu quero ter esse estilo de vida, quero fazer isso em cada área da minha vida. Por exemplo, quero ter 75, 80 quilos com tanto por cento de massa muscular. Meu relacionamento melhorar a cada dia. Eu quero faturar cerca de 100 mil por mês, 200 mil por mês. Quero viajar 3 vezes por ano, tirar férias 60 dias por ano. Eu organizo isso, poxa, agora eu tenho uma clareza total. Qualquer coisa que não seja isso que está no meu mapa e que não esteja congruente ao meu propósito de vida, eu digo não. Porque eu fico louco, porque é muita coisa Sim. maravilhosa que tem no mundo. E se eu não souber dizer não, vai haver uma procrastinação absurda até pelo nosso organismo que busca prazer e foge da dor. E Sim. nem sempre aquilo que você está trabalhando, por mais que eu ame fazer o que eu faço, vai me gerar prazer. Nem tudo que eu tenho que fazer gera prazer. Às vezes eu detesto fazer coisas muito técnicas. Eu gosto mais disso aqui, de estar aqui batendo papo, trocando ideia. Eu gosto de estudar. Mas eu tenho que fazer certas coisas como adulto. Criança Sim. faz o que gosta e adulto faz o que precisa ser feito. Então Sim. vai ter momentos onde eu não estou bem, como você disse. Eu não tô feliz, eu não estou. Comi um negócio que não fez bem, ou aconteceu uma situação, um parente morreu, pô, você não tá legal. Não dá para ser Sim. perfeito e produtivo. Você não é um homem de ferro, né? Não é o X-Men, onde você tem energia top o tempo todo, né? Exato, existe um fluxo de subidas e descidas, né? Fluxos e refluxos, como um gráfico de uma bolsa de valores, né? E a gente é isso, é vibração. Então vem muita energia. Aquela mesma pessoa que fica muito alegre, muito extasiada, daqui a pouquinho ela fica muito triste, muito mal, né? Então eu gosto até de usar a metáfora do pêndulo, porque se você está na ponta do pêndulo, você oscila muito mais, né? Então, quando você sobe o pêndulo, você oscila, mas oscila menos.
né? Eu gosto muito daquela música do Frejá, que ele fala assim, ó, se for para você ficar triste, que seja por um dia, né? E não o ano inteiro. Mas que Fantástico. você descubra que rir é bom. Mas rir de tudo é desespero. Então, quando eu digo que os opostos se tocam, são faces da mesma moeda, aquela pessoa que é imparável, ela é muito parecida com aquela que só procrastina, porque ambas são radicais. E ambas estão nos extremos. E ambas estão sem equilíbrio. Então, temos O que buscar ritmo esse é a equilíbrio. compensação, né? É como assim, vamos supor, eu estou fazendo uma dieta, né? Você fez uma dieta muito severa, é muito provável que depois você recompense isso comendo muito. Exato. Mas, por exemplo, né? Vou dar um exemplo meu. Ontem eu fui num restaurante japonês com a minha esposa. A gente comeu um rodízio muito incrível, maravilhoso, com a sobremesa incluída, maravilhoso. Legal. Hoje eu segurei mais as pontas. Hoje eu já tô mais, já de manhã já fiz jejum, né? Vou almoçar agora mais uma saladinha com uma proteína. Hoje vai ser um dia mais de déficit calórico, porque ontem foi hipercalórico. Hipercalórico todo dia não dá, então é o equilíbrio. Para Eu não equilibrar, quero também viver uma vida que eu não vou poder comer um docinho nunca mais. Eu não vou poder ter o prazer de liberar aquela dopamina gostosa comendo um pudim, sabe? Eu quero isso. Faz parte da minha essência também. Mas eu quero merecer e pertencer a isso sem culpa, sabendo que, olha, eu tenho feito a lição de casa, eu tenho cumprido a dieta, eu tenho cuidado da minha saúde. Aí um dia ali eu como aquilo que eu gosto, por que não? Né? Então, eu fui radical num período que eu tive que emagrecer, eu emagreci 20 quilos, né, no último ano. Eu tive que ser radical por um período, né? Aí não teve negociação, foi aquilo que eu coloquei na minha cabeça. Mas agora que eu consegui o objetivo, eu também não vou desregrar para voltar ao que eu era, mas eu também não quero viver a vida toda numa dieta radical. Equilíbrio. Tudo tem que ter um até equilíbrio na porque vida. é inviável viver no radical, você vai gerar mais cortisol e estresse total, porque está nesse mundo, nessa contração. Esse excesso, esse radicalismo, você foi um pouco mais incisivo aí nessa dieta, mais porque durante muito tempo você também estava desregrado. Sim. Então você tirou por um tempo maior também, ou seja, você equilibrou de volta, seu corpo voltou para o peso ideal, e agora você faz esse balanço Balanço. fantástico, que é até de autorrespeito. A gente tem que entender que se você colocar mais energia do que você precisa, seu corpo vai acumular e vai gerar esse tecido adiposo desnecessário, gerando também doenças, inflamações e outras coisas. Então, e isso serve para todas as áreas, né? É maravilhoso. Você fez um comentário sobre o Frejá, e eu já vi algumas coisas suas. Você é músico também? Uhum. Que legal. Sou apaixonado por música, hoje não profissionalmente, né? Uhum. Mas eu tive banda por muitos anos e hoje é um hobby que eu aprecio. Você toca, canta, o que você faz? Toco guitarra, violão, canto alguma coisa também, mas assim, é algo que eu preciso treinar mais, porque eu já tive muito nessa área, né? Já trabalhei com isso. E como hoje eu trabalho com a mente humana, eu acabei deixando de botar em hábito, em prática isso, né? Então, às vezes a mente sabe o que fazer, mas não está ensaiado aquilo. Mas assim, eu me divirto. É uma diversão. Legal. Não sei se você sabe, eu sou músico também. Olha que Tenho legal. 20 anos de carreira. Canto estilo pop lírico, que é uma mistura de Nossa, música que legal. popular cantada com voz lírica, com voz de ópera, né? Tipo Andrea Bocelli. Nossa, assim. Canto esse que tipo de legal. música. Depois manda para mim alguma coisa, quero conhecer. Vou Sim. mandar. Eu adoro e música para mim é vida. E acabou desde que eu descobri o meu propósito, eu comecei a diminuir bastante também os shows. Viajei o mundo cantando, fazendo shows assim, mas sempre levava quando eu cantava uma música, por exemplo, falava sobre gratidão no show e eu cantava Aleluia, falava sobre relacionamento, falava sobre alguma coisa e ia colocando as músicas, sabe? Mas eu não tinha ainda a clareza do quanto meu propósito estava em revelar o poder das pessoas, esse alto poder que nós temos,
criativo, né, de criar a realidade que a gente quer, para que as pessoas tenham a vida que elas merecem. E acabou, hoje tem os shows, tem as palestras, os eventos, e vou fazer um evento ao vivo aqui, dia 9 de dezembro, aqui em Campos do Jordão, onde eu moro agora, Uhum. e eu canto música lá dentro, sabe? Então eu supro minha necessidade musical ali, mesmo nos eventos que eu falo sobre a mente, sobre esse domínio mental, etc. No Bacana. início, aí, voltando para o nosso papo, no início de todo mundo, acredito que tenha muita dúvida, né? Como a gente não consegue ligar os pontos, sempre vai saber. Como que foi esse início para você? Você sentiu medo nesse processo? E como que você conseguiu mesmo assim? Como que você superou a ansiedade, o medo? Como que foi isso nesse processo? O que que você indica para as pessoas que estão nos ouvindo? Sim, sim. Com certeza senti medo, principalmente quando eu tomei uma atitude ousada, numa época que eu trabalhava em um negócio familiar, um negócio do meu pai, né? E a qual sou muito grato, mas eu queria migrar 100% para essa área de treinamentos. Eu já fazia alguma coisa, mas não tinha pulado os dois pés nisso. E aí foi quando ali, meados de 2014, mais ou menos, eu falei, então tá. Então, eu sou um professor de hipnose. Eu já dominava bem a hipnose, mas eu não tinha me anunciado ainda como professor. Agora eu tô pronto. Tá, ninguém vai me chamar, ninguém vai me contratar, então eu mesmo vou me lançar. E aí eu peguei o mapa do Brasil, abri o mapa do Brasil e falei, eu quero dar um curso nessa cidade, nessa. Qual data? Coloquei a data, liguei nos hotéis, reservei os salões de evento, comprei as passagens de avião e eu não tinha um aluno. Quando eu descobri o que eu tinha feito, eu falei, e agora? Você queimou a Agora ponte. eu só tem um jeito. Ou eu vou para frente. Para trás não tem como ir mais, porque o evento, quando ele tem data, ele existe já, né? Quando você reservou um salão de evento, ele já existe. Ele não está no plano mental, assim, talvez um dia eu dou um curso lá. Não, cara, é dia 26, 27, 28, em Belo Horizonte, formação tal. Vai acontecer. Te vira, vai arrumar aluno. E aí, como é que eu arrumo aluno? Vou pro YouTube, que na época era o Instagram não era tão popular, era um aplicativo mais de fotos, assim, né? Fui pro YouTube e lá eu comecei a postar vídeos, né? De demonstrações de rua que eu fazia, de induções, hipnotizando geral, né? E, e na época os vídeos bombaram muito, né? Eles viralizaram na internet e eu comecei assim. E foi uma escadinha, né? A gente começa com pouca gente, vai aumentando. Aí tem turmas que arrebentam, tem turmas que são fracas, tem turmas que você paga para fazer, tem turmas que você ganha. No início é muito roleta russa, mas eu não tinha como voltar para trás, né? Eu me mudei com a minha esposa, grávida da minha primeira filha. A gente voltou para São Paulo, sou de São Paulo, mas voltei para o estado de São Paulo. Uhum. E eu não tinha, era aquilo ou aquilo, não tinha plano B, entendeu? Uhum. Então, por isso que assim, ó, quando você descobre o seu propósito, você nunca fale. Isso é um código interessante. Quando você descobre o propósito, você nunca fale. Porque não tem plano B. Então, não tem assim, esse mercado não tá bom, eu vou mudar. Então, nesses anos todos, já tem quase 10 anos que eu dou formações, tiveram momentos muito bons, tiveram momentos desafiadores, como teve a pandemia, né? É sazonal a coisa, né? Sim. Mas eu sempre me mantive. Por quê? É um negócio que corre aqui, cara. É DNA, tá na minha veia, tá no meu sangue. Então, é a consistência, é o que eu faço, é o que eu sei fazer. Então, não tem como voltar para trás. É isso, e daqui para frente. Que é quando você descobre o propósito. Sensacional. Sensacional. É, eu recebo muita pergunta do tipo, como eu sei que estou no caminho certo? Isso responde muito, né? É, quando você não sabe o seu propósito, não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. Então você nunca sabe se está indo no lugar certo, fica esperando
algo acontecer. Quando você tem um propósito e um mapa direcionado, como você fez, e isso é fantástico, porque ou eu vou, né? Você queima a ponte, você queima os navios, né? Vai com Eu medo vou, mesmo, mas vai. exato, eu tenho que fazer isso, não tem outra opção, não tem plano B, é o plano A. Existe uma diferença entre insistência e persistência. A insistência é, eu tenho um objetivo e eu fico insistindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e o resultado é o mesmo. Quando eu persisto, eu tenho que, às vezes, poxa, estou fazendo, não está dando certo. Eu não fico mudando o objetivo. O objetivo é montar grupos, montar salas lotadas de alunos para dar formação. Tá, eu estou fazendo de um jeito que talvez não esteja dando certo, eu não mudo o objetivo e vou para o plano B, volto para o meu trabalho. Eu mudo a forma com que eu estou fazendo para chegar no mesmo objetivo. Porque a única forma de desistir, de falhar, é desistindo. A única forma de não dar certo é você desistindo daquilo que você está fazendo. E isso que você falou é maravilhoso, porque quando você tem um propósito, a única chance de não dar certo é se você não fizer. Porque Sim. quando você tem clareza do que você deseja, a chance de ocorrer é muito grande. A maioria das pessoas, elas não têm dificuldade de realizar só os sonhos. Elas têm dificuldade de escolher o que elas querem. E elas ficam, às vezes, na maioria das vezes, focando nos sonhos dos outros, no que está na mídia, no que as pessoas estão dizendo que tem que ser feito, nos sonhos dos pais, né? Nos sonhos do companheiro, no sonho dos parentes. Como que foi essa ruptura que ocorreu aí da sua família, de você largar esse emprego, né? Fazer essa transição de carreira, né? E ir para isso? Você simplesmente largou tudo e foi? A sua família te apoiou? Ou como Sim, que sim, foi esse sim. processo? Meus pais me deram muito apoio, né? Emocional, psicológico. Até porque, assim, claro que quando você fala para o seu pai e para sua mãe que você vai trabalhar com hipnose, é uma coisa muito doida de entender, né? Porque, assim, o que é hipnose, né? Ah, Você vai trabalhar com um negócio que a maioria das pessoas não acreditam, duvidam, apesar de ser muito óbvio. Então havia aquela preocupação, porque minha primeira formação foi administração de empresas, para administrar a empresa do meu pai. E acabou que foi útil fazer administração, porque eu aprendi muito e eu administro hoje o meu instituto. Eu mesmo administro o Instituto Lucas Naves, né? E foi muito útil. Todo o período eu comecei a trabalhar com meu pai com 15, 16 anos no restaurante dele. Então isso me trouxe muita maturidade de lidar com gente já desde jovem, né? Mas quando você sabe o seu propósito, você não sabe o seu propósito, você também consegue descobrir qual não é, pelo menos. Então, por exemplo, eu já administrei restaurante, eu já administrei farmácia, gostava, mas assim, eu não via a hora de ir embora. Não era um negócio assim, nossa, que brilhava os meus olhos, tipo assim, nossa, uau, eu vou lá fazer isso. Eu, eu fazia, mas, sabe, porque eu sou um bom profissional, tudo que eu faço é bom. Mas não é algo que tocava, que acendia aqui, como, por exemplo, é claro que às vezes quando eu vou dar um curso também, é um esforço físico, mental, tem que me preparar para aquilo, tem que entrar no estado. Mas quando eu tô lá no palco, eu tô falando, né? Eu tô quase engolindo as palavras ali, eu tô vivendo aquele negócio, eu acredito naquilo. E os alunos sentem isso. Nossa, você realmente crê nesse negócio que você está falando? É um negócio que você brilha os olhos para falar disso. Então aí eu falei, bom, isso aqui é algo que eu gosto. E talvez eu tenha outros propósitos, talvez não seja um só, talvez seja outros que eu vá descobrindo ainda, né? A música é um propósito também na minha vida, eu acabei não seguindo profissionalmente ainda, né, na música, mas é um propósito também, que é algo que quando eu faço me alegra o meu coração, né? Então, eu falo até no Afortunadamente o seguinte, né? Você tem que encontrar um equilíbrio entre o que você gosta e o que as pessoas precisam. Não é não só fazer o que gosta, porque às vezes não tem nem mercado para aquilo, uhum. e não só fazer o que as pessoas precisam, como esses dias eu respondi uma pergunta assim, Lucas, como que eu faço para ganhar um dinheiro rápido como terapeuta? Eu falei, amigo, não é por aqui, não é com o meu instituto, É. né? Porque você está querendo pegar uma onda do mercado para fazer um dinheiro rápido, não, terapia. Há uma formação para isso, há um preparo para isso, não é uma coisa assim
fast food. O dinheiro rápido você faz um bico ali, vai ali ajudar a reformar uma casa, pintar uma parede. Agora, assim, mexer com a mente humana, cara, não é um bico, cara. Não é um negócio que você vai fazer um dinheiro rápido, entendeu? É uma coisa que é construída, é uma coisa que é desenvolvida. Então, quando alguém me pergunta assim, Lucas, que você acha de eu fazer o seu curso para virar um terapeuta? Primeira pergunta que eu faço é, você gosta de gente? Você gosta de gente? Você tá afim disso? Você vai ouvir muito problema. O dia inteiro ouvindo problema das pessoas. Você tem maturidade para isso? Você vai ter sabedoria para lidar com essas questões, né? Então, é sobre isso, sabe? É sobre aquilo que conecta. Não necessariamente você só gosta ou as pessoas só precisam. Tá no meio do caminho ali, eu penso, sabe? Igual eu gosto muito de falar sobre a mente humana e as pessoas precisam entender sobre a mente humana. Então, há um mercado que liga. Mas vamos supor que eu morasse lá em São José do Rio Preto, do oeste do estado de São Paulo, e eu amasse trabalhar vendendo pranchas de surf. Mas ali não tem surfista. Eu teria que me mudar dali, entendeu? Ou teria que vender online para quem está na praia, ou me mudar para a praia. Então, precisa ter esse meio termo, essa justa medida. Fantástico. Pessoal, vocês estão gostando? Vocês estão curtindo como eu estou curtindo aqui? Já dá a sua curtida aí, compartilha, clica nessa setinha aqui, manda para mais pessoas serem beneficiadas com esse conteúdo maravilhoso que a gente está ouvindo aqui. E quem ainda não segue o Lucas, só clicar nesse link onde está Gamone Talk aqui e seguir ele. E se você ainda não me segue, só clicar no meu nome para me seguir. Tem muito conteúdo aqui e muito conteúdo no canal dele que vai te ajudar muito, tá? Quero ver muito coraçãozinho, daqui a pouco eu abro aqui para vocês fazerem perguntas e tal, mas quero ver muito coraçãozinho fluindo aí, foguinho, o que você quiser colocar, assim você demonstra pra gente que você está gostando, tá? Lucas, uma dica para quem está começando o processo de se encontrar, de enriquecer, e ele está ainda um pouco perdido, mas quer essa riqueza. O que, que você diria que seria fundamental? Tipo, isso não pode faltar. Qual a dica que você daria para a pessoa que está iniciando aí? Olha, eu penso assim que você tem que saber fazer algo. A sua capacidade de resolver problemas está intrinsecamente, proporcionalmente ligada à sua habilidade de fazer dinheiro. Então você tem que ser expert em alguma coisa. Se você faz o que todo mundo faz, você não é raro. Todo mundo faz isso daqui. Então, assim, qual é a sua expertise? Essa é uma pergunta que você pode se fazer. Sabe? Qual é a sua expertise? Talvez você tenha uma expertise que está incubada aí. Ou qual expertise você quer desenvolver? E a segunda pergunta é, onde encontra essa expertise? Quem ensina isso que você precisa? Que livro ensina isso? Que curso ensina isso? Você se tornando um expert em alguma área que resolve um problema é o primeiro passo. Segunda dica, né? Quebrar a crença CLT, né? E ir para o nível escalabilidade. A única maneira de você escalar, a não ser que você goste da estabilidade, que tem suas vantagens também, estabilidade, né? Do serviço, né? Ali CLT. Mas se você quer multiplicar, precisa entender e estudar escalabilidade. O que eu consigo escalar? Um livro, um curso, um produto físico, eu consigo ter escalabilidade. E também é muito importante entender os princípios fundamentais e bíblicos até sobre riqueza. Você vai encontrar sabedorias, né, em Salomão, você vai encontrar sabedorias nesses grandes treinadores da mente, como Napoleon Hill, Joseph Murphy e vários outros, que vão trazer princípios universais de semeadura, de riqueza. Então existem leis também. Existem fundamentos que funcionam em qualquer lugar. Independente da época, do papel moeda vigente, existem princípios e você precisa descobrir esses princípios, certo? Um deles é o dar e receber. Você tem que estar em fluxo com isso. Tem gente que está com
a crença de não merecimento, né? Só dá, mas não sabe receber. Tem gente que só quer receber, mas não quer dar, né? Quanto mais você der de si, mas estiver aberto para receber, mais esse fluxo, esse vórtice aumenta. Olha, quando eu comecei a postar vídeos na internet, tiveram pessoas que falavam assim, mas você é doido. Quanto mais vídeos você postar na internet, menos vão querer comprar seu curso. Você ensina muito na internet. Você tem que esconder o jogo. E eu conto tudo, né? Você põe meus vídeos, eu vou ensinando, eu vou ensinando, eu vou ensinando. E é o contrário. Quanto mais eu entrego, mais as pessoas querem adquirir o produto. É doido isso, né? Talvez até por reciprocidade. Por assim, nossa, ele entrega tanto que me custa adquirir um produto dele, né? Que estaria organizado, ter uma certificação e tudo mais. Então é sobre isso, sabe? E não estou falando aqui que existe um único caminho. Talvez você encontre um mentor, que é o mentor que você precisa, que vai trazer até inputs diferentes do que eu e o Luiz estamos trazendo aqui. Mas é muito importante você ter um mentor nesse processo, alguém que já chegou lá, um guia. Só cuidado com os falsos gurus, que não estão vivendo essa realidade, certo? Ou que de fato não querem te ajudar e querem só o seu dinheiro. Tem que ser alguém que quer te ajudar a crescer também. Alguém que acredite no seu potencial e que entregue um conhecimento de coração para você também, mesmo que seja remunerado por isso. Exatamente. Antes mesmo de comprar alguma coisa de algum mestre, um guru, um professor que esteja oferecendo, acompanhe essa pessoa, né? Veja os stories, vê o estilo de vida que ela está mostrando, vê se é congruente o que ela fala com o que ela está mostrando ali, o que ela está pregando. Eu tenho uma coisa para mim que combina muito com o que você falou, de forma diferente. Você vai receber muito dinheiro, ou pouco, através de 3 fatores. A necessidade que as pessoas têm do que você está entregando. A lei de dar e receber, ela é fantástica, vem do princípio de ritmo, que o ritmo é a compensação. Se eu fizer para cá, se eu der equivalentemente, vai do outro lado. Igualmente, vai compensar. Princípio de ritmo. Então, essa lei de dar e receber ela é fundamental. E as pessoas querem ganhar na Mega Sena, elas querem ganhar, 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 e não querem dar nada. Sendo que dar, se doar, compartilhar, contribuir, servir as pessoas é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Então não faz nem sentido você querer só receber algo sem dar nada em troca. Então você vai receber muito dinheiro através de 3 aspectos. A necessidade que as pessoas têm disso que você se descobriu suas aptidões, descobriu seu propósito de vida, montou produtos, serviços e vai ajudar a resolver o problema das pessoas. Elas necessitam disso, porque não adianta você ter um produto que você acha que é sensacional se ninguém necessita. E depois, elas necessitam. Quão bom é esse produto? Porque pode ser que elas necessitam, mas seja uma porcaria. Ou você não é bom o suficiente, ou como o Lucas falou, você não tem a expertise nisso. E por isso, as pessoas vão comprar de outra pessoa. E a dificuldade em te substituir. Então, não adianta todo mundo necessitar se o produto não é bom. Não adianta todo mundo necessitar o produto ser sensacional se todo mundo faz igualzinho. Você não tem um diferencial, você não tem algo a mais. Mas de nada adianta tudo isso se ninguém sabe que você existe. E aí entra a escalabilidade. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não escalar isso, escalar quer dizer aumentar a quantidade de pessoas que sabem que você existe e que o seu produto existe e que seu produto é bom e que ela necessita. Isso é vender, é desvendar, é tirar a venda do seu possível cliente de que seu produto é bom, que ele necessita e que é quase impossível de substituir porque você tem um diferencial ou tem um bônus, tem alguma coisa que vai beneficiá-lo. E aí é impossível a pessoa não querer. Entende? A não ser que ela não esteja no momento dela, algo assim. Mas se ela necessita, o produto é bom e é difícil substituir, a grande chance de você contribuir para a vida dela vai ser muito maior e você vai receber essas coisas que chamam dinheiro em troca, né? Quando você recebe isso é quando você ajudou muitas pessoas. E se você ajudar muitas pessoas, naturalmente, a lei é um princípio, é uma lei inevitável, você vai receber esse dinheiro em abundância, porque tudo flui em abundância no universo. Sim, sim.
e focar na pessoa, né, no ser humano. Quanto mais eu foco no ser humano, o dinheiro ele é uma consequência, porque ele é uma troca, né? É uma troca desse serviço. Mas se eu foco só no dinheiro, talvez eu me esqueça do princípio fundamental, que é para auxiliar um ser humano, né? É assim quando a gente faz terapia, quando a gente forma um profissional, quando a gente dá uma palestra, eu tenho que estar ali focado em ajudar o próximo, em contribuir de alguma forma, expandir a mentalidade dessa pessoa que está me acompanhando, que está me assistindo. E aí eu nem foco no dinheiro. Tipo, o dinheiro é natural, é a consequência, é a energia que tem que circular, é como o sangue circula no meu corpo, o dinheiro está circulando, né? Como uma consequência. Mas muito interessante você trazer esses princípios todos aí também e associar isso ao propósito de vida. Porque realmente eu vejo muitas pessoas que elas estão travadas, não é porque elas não têm um potencial ou porque elas não querem ajudar o próximo, não. Tipo assim, o que eu faço? Né? O que é para mim? Nada me alegra, não encontro um trabalho que me realize, tá mais perdida que segue em tiroteio. E ela tá naquele processo, né, de andar em círculos. Mas tem um caminho, tem uma saída. Existem formas de você se conhecer. Então, buscar autoconhecimento. O que tem a ver autoconhecimento com prosperidade? Tudo, porque se prosperidade é um estado de espírito, é um estado de ser, quanto mais eu me conheço, mais eu também conheço sobre riqueza. Porque a riqueza vem de dentro para fora. Como você mesmo falou, o reino dos céus está dentro de nós. Caramba, se o reino dos céus está dentro de você, o que mais você precisa? A PNL vai falar assim, ó, todos os recursos já estão dentro de ti. E os que você acha que não estão, você pode criá-los com os que você já tem. Pronto, acabou. Ou seja, está tudo dentro de você. E o que você acha que você não tem, você pode criar com o que você tem. Então você tem o princípio co-criador fundamental, a essência criadora dentro de você. Como co-criador que é. Fantástico. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, e como sempre tem pessoas novas chegando todos os dias, né, são centenas de pessoas chegando todos os dias, vou repetir ela sempre. Nós somos tão criadores e tão divinos que nós podemos fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar outro ser humano à nossa imagem e semelhança a partir de nós. Se a gente pode criar um ser humano, não tem absolutamente nada que não podemos criar, a não ser que você acredite que não pode, que assim será também. Assim como é dentro, é fora. Provérbios 23:7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim é. E se você tem o poder de criar um ser humano que é a tecnologia mais sensacional do planeta, não tem nada que você não possa criar. Como eu sempre brinco, né? As pessoas, tudo que existe nessa bola de pedra, que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita, foi criado pelo ser humano. Nós chegamos, tinha pedra, água, mato e bichinho. Todo o resto foi desenvolvido por nós, criado pela nossa mente. Então, se eu não domino a minha mente, que é a que cria a minha realidade, por onde começar? Buscar primeiro o reino do céu. O reino do céu é exatamente a sua consciência, céu, consciência espiritual universal. É o seu eu verdadeiro. Quando você cria através desse eu verdadeiro, você domina a sua mente, porque você tem uma mente, você tem pensamentos, você tem um corpo, você tem um nome. Mas nada disso é você. Você é aquele que observa. Você sabe que isso está muito ligado à frequência, né? Quando a gente raciocina sobre esse versículo, né, que vai falar buscai ao reino dos céus e tudo mais vos serás acrescentado, né? Não está falando assim, ok, vamos te acrescentar 20%, tá bom? Ou 50%, né? Então, imagina assim que o Wi-Fi de Deus está ligado. Deus não está mandando 10 para um, não, para você só 20. Não, você melhorzinho 60. O Wi-Fi dele está ligado. Agora, talvez você esteja em modo avião. E aí você não frequencia. Então, para você frequenciar isso, primeiro, você tem que entender que o reino dos céus não é um lugar. É um estado de consciência. Isso muda tudo.
Quando eu descobri que o reino dos céus não é uma coisa separada, Deus lá e eu cá. É um estado de consciência. Quando Jesus diz, vós sois deuses. Não é no sentido de arrogância, porque não é que nós somos o Deus, mas nós temos a centelha dele em nós. O princípio fundamental dele em nós. Por isso somos co-criadores junto dele. Então, leve esse código para vocês aí. O reino dos céus parece ser um estado de consciência e não um lugar. Como eu frequencio? Se o reino dos céus é o quê? O que pode ser o reino dos céus, se não amor puro? Então, quando você frequencia amor puro, o reino dos céus realmente está dentro de vós. Fantástico. Lucas, estamos chegando a 1 hora de live, sensacional. Gratidão pelo seu tempo. Tem aqui mais 2 questões que eu quero fazer uma pergunta para você. E no final, a gente sempre... o convidado faz uma pergunta para mim, ok? Então, a última pergunta minha aqui seria o seguinte. O que você gostaria que tivesse perguntado e que eu não perguntei ou que alguém nunca perguntou para você? Nossa, interessante, né? Que nunca me perguntaram. Curioso que a maioria das perguntas são até óbvias, né? As pessoas me perguntam muitas vezes a mesma coisa, não é? Tá aí. Eu acho que as pessoas poderiam perguntar para mim mais sobre o que é o meu espírito, a minha alma, né? O que ressoa por detrás daquilo que eu faço. E não exatamente o que eu faço. É uma pergunta que eu espero mais, sabe? Uma coisa que eu falo para os meus alunos, assim, que eles querem muito vir estudar comigo para aprender a técnica que eu faço, porque viu num vídeo uma pessoa sendo tratada em 5 minutos. Eu falo assim, não é o que eu fiz. Quem tem interesse de sentir o que eu sinto quando eu estou atendendo? Então, perguntas mais no que diz respeito ao que está atrás daquilo que eu faço e não o que eu faço. Como modelar o meu estado de sentir quando, especificamente, eu estou atendendo, por exemplo. Legal. Boa. Maravilhoso. E agora, antes de eu abrir aqui os comentários, pessoal fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente poderia abrir aqui para o pessoal fazer umas 3 perguntinhas? Claro, vamos lá. Show. Eu vou abrir aqui, mas aí fica agora a sua pergunta, né? A sua pergunta para mim aí. Bom, querido Luiz Gamonal, eu gostaria de saber que dica estratégica você pode dar para nós e para os seguidores que estão aqui sobre como expandir a consciência. Se existisse um passo a passo, eu sei que é algo complexo, mas se existisse um passo a passo, como assim eu vou expandir minha consciência? O que é expandir consciência e como fazer isso? Legal. Boa. Eu tenho uma definição sobre a vida que eu falo o seguinte: a vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. A primeira coisa que eu acho que as pessoas deveriam buscar é entender o que é a consciência e que elas são a própria consciência. Quanto mais, de uma forma bem simples, que eu poderia dizer, quanto mais ela adquirir novos pontos de vista sobre a vida, sobre riqueza, porque a expansão da consciência não é um troço que eu expandi a consciência, pronto, entendi tudo. Já estou iluminado, não preciso estudar mais nada, já entendi tudo, já sei tudo. Mas algo que você vai expandir sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre área profissional, você vai expandindo sua consciência sobre aquilo. Agora eu tenho consciência sobre algo que eu não tinha. Eu adquiri pontos de vista diferente do que eu tinha. Então eu ainda tenho aquele que eu tinha, mas não uso mais porque não faz mais sentido. Mas eu tenho um novo ponto de vista. E quando eu expando a consciência, é como se fizesse assim: eu tenho aqui a minha vidinha, e eu expandi a consciência. Uau! Agora eu
percebo a vida de uma forma diferente. E como eu percebo diferente, eu sinto diferente, penso diferente, ajo diferente e tenho resultados diferentes daquilo que eu tinha antes. Então, no meu ponto de vista, gostaria que você desse o seu também aí sobre isso. A expansão da consciência ocorre quando você tem autoconhecimento e estudo sobre a vida, sobre os princípios, sobre as leis, sobre saúde. Você, por exemplo, chegou um momento onde você estava acima do peso, começou agora a expandir sua consciência sobre saúde para cuidar de si mesmo. E quanto mais pontos de vista você foi adquirindo da nutricionista, de vídeos, etc., agora você tem novos comportamentos e novos resultados com o corpo que tem. Sobre a riqueza, a mesma coisa, você tinha uma consciência sobre o que era riqueza em cima do que vinha dos seus pais, avós, bisavós. Você começou a estudar, expandiu sua consciência sobre riqueza, modelou e adquiriu mentalidade de pessoas que são ricas e por isso teve pensamentos diferentes, emoções diferentes, comportamentos diferentes, resultados diferentes e agora sua consciência expandiu sobre isso. Faz sentido? Deu? Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Eu vou bem nessa linha também. Eu penso que nós somos a consciência, né, que habita nesse corpo. E expandir a consciência é aumentar a acuidade sensorial. Ou seja, é perceber o que eu não percebia cada vez mais. Uau. Né? Show. Sabe que o Dr. Hugh Lane, que foi um dos grandes disseminadores, né, do Ho'oponopono, foi até estudado pelo Joe Vitale, ele ficou conhecido por supostamente contribuir na cura de pacientes que estavam enfermos num hospital. E ele pegava o prontuário desses pacientes ali e ele não aplicava o Ho'oponopono nesses pacientes. Ele aplicava nele. E as pessoas se curavam. Ou seja, quando eu vejo alguém com problema, isso tem a ver comigo, sim. Porque se tudo é projeção e tudo acontece na minha cabeça, quando eu vejo alguém doente, é como se algo em mim estivesse doente também. Porque eu não estou separado, eu estou junto. Então, quando eu me trato, eu trato o outro também. E para entender isso, você precisa entender que não há separação. Quando eu trato uma pessoa com hipnoterapia, ela melhora ou ela se trata não só pela técnica que eu estou usando. A técnica é uma máscara. Mas porque eu só estou vendo saúde. Por mais que ela fala da doença, do problema dela, eu estou até ouvindo, mas eu só vejo saúde. Eu só vejo luz. E aí a luz se faz quando ela aceita a luz. Ou seja, expandir a consciência e entender que a consciência é tudo. Embora você esteja individualizado nesse corpo. Mas eu também sou o outro, eu também sou você. Vivendo uma outra experiência. E aí quando eu expando a consciência, eu começo a ter empatia, porque eu começo a sentir o que você sente também. Eu começo a sentir o que todos sentem também. E aí eu me multiplico. Isso é expansão da consciência para mim. É algo que eu estou em desenvolvimento, em aprendizado, aprendendo um pouquinho a cada dia. Um processo eterno, né? Eterno. Com certeza. Cara, maravilhoso. Muita gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, dividir o seu conhecimento aqui conosco. Aprendi muito aqui. Espero que todos vocês que estão aqui também tenham aprendido e absorvido coisas maravilhosas que foram discutidas aqui nessa 1 hora. Se você ainda não segue o Lucas, clica aqui em cima, tem o nomezinho dele, vai aparecer o nosso nome. Se você ainda não me segue, clica aqui para você receber muito conteúdo também. E se você gostou, dá muito coraçãozinho aí, compartilha para o máximo de pessoas poder expandir a consciência também. Maravilha. Vou escolher aqui algumas perguntas. Vai ficar gravado? Vai. Vou deixar gravado aqui. Se você quiser, já te marco como colaborador, que aparece nos nossos 2 perfis. E vou jogar no YouTube minha mãe. também. Minha mãe está aqui na live. Dona legal. Tânia. Beijo, mãe. Te amo. Não é todo dia que mamãe está aqui, né? Tá vendo que legal? Maravilhoso. Maravilha. Né? É o que você sente quando atende e cura alguém. Quanto maior o sentimento que pulsa em você. O que você sente
quando atende e cura alguém? Qual o maior sentimento que pulsa em você? É como se eu entrasse num estado que eu não estou sozinho. Muitas vezes o que eu faço é técnico, mas tem momentos ali que a minha técnica ela não iria além. Sabe aquele momento que você fala assim, agora, o que que eu faço? Como é que eu resolvo isso? E aí é como se naquele momento eu pedisse ajuda a uma força maior, que eu considero que é a inteligência infinita que existe. A inteligência de Deus mesmo. E aí quando eu me conecto, eu sou um instrumento ali. Já não sou eu, já não é o Lucas especificamente, entendeu? Uhum. Já não é o ego Lucas. É a consciência Lucas que está conectada e naquele momento vem um download, uma espécie de download onde eu consigo falar exatamente a palavra, o decreto que aquela pessoa precisava, ou de criar uma estratégia que eu falei assim, que eu penso, nossa, eu nunca fiz isso, ou eu não teria capacidade de fazer isso. Não Eu tinha vejo isso alguns atendimentos meus que eu previamente guardado em mim, né? muitas vezes, porque às vezes a pessoa sobe num palco, não sei se você já viu como são meus cursos, fala assim, quem quer subir aqui? Então, a pessoa sobe no palco, é uma coisa assim, a pessoa sobe lá com um problema muito complexo, muitas vezes, e se perguntar para mim, Lucas, como é que você vai resolver? Eu não sei. Eu tenho várias técnicas, mas esse caso aqui me pegou, né? E aí Uhum. vem essa conexão que eu faço algo ali que é incrível, e depois os alunos me perguntam, como é que foi aquela técnica que você fez? Eu, hã? Que técnica? Eu já não lembro mais, porque foi algo que surgiu ali na hora, e creio que o terapeuta tem que ter essa abertura, porque senão tem caso que não vai, tem caso que ele não resolve se ele não pedir esse auxílio, né, essa inteligência mesmo, esse campo, essa matriz, né, que nos permeia e que tem um conhecimento infinito e que pode nos utilizar um pouquinho nesse momento, né? Sensacional. Eu tenho algumas mentorias e eu gosto de dar mentoria, né? Poderia simplesmente gravar um curso e largar todo mundo lá dentro e eles que se virem para poder estudar e aprender o que está lá, que já é completo. Mas eu gosto de dar mentoria porque eu amo fazer isso aqui. E geralmente tem muitos alunos meus que estão aqui de mentoria e sabem como rola isso. Tem vezes que eu abro a live, por exemplo, para fazer mentoria, a pessoa entra comigo, igual a gente está aqui, só que pelo StreamYard, né, no YouTube fechado ali, só para o grupo, e ela entra e fala o que ela quiser, com o problema que ela tiver e tal. E antes de eu entrar, eu sempre me conecto com a minha essência e me conecto com o todo, com o intuito de receber as informações que sejam principais e importantes para responder, resolver o problema daquela pessoa, ajudar ela a resolver o problema dela. E eu faço 8 horas de lives, por exemplo, Nossa. 8 horas direto de atendimento. E eu não vejo, as meninas até brincam. Cara, Gamonal começou a live, eu dormi, voltei, ele tá na mesma vibe, na mesma energia que estava desde o início, né? E é surreal, porque eu não sinto cansaço, e enquanto tem gente precisando ser atendida, eu atendo. Não tem tem hora para começar, a gente começa às 18h32, mas eu não paro enquanto tiver gente ali. E geralmente já aconteceu da gente ir até 3 horas da manhã atendendo pessoas. E tem casos muito complexos, onde a pessoa entra com uma coisa e eu simplesmente deixo vir, assim como você falou. Muito bacana essa sincronicidade. Não é à toa que eu gostei do seu conteúdo, gostei de você desde a primeira vez que eu te vi aí na internet com o seu conteúdo maravilhoso. Eu me conecto total e vem umas respostas que eu falo assim, caraca, essa foi legal, essa foi maravilhosa. E a pessoa, eu falo que é o olhinho, a pessoa tá assim, daí ela fala, é isso, Cai a ela ficha. entendeu, É, né? Maravilhoso. Tem uma outra perfeito. pergunta Muito legal. aqui, ó. Ipino Alex. É possível, depois de algum tempo, de algumas formações e trabalhos na área, descobrir, através do que você estudou, que sempre se quis fazer outra coisa? Ou porque a dúvida quando se sente intuitivamente? E por que a dúvida? Está um pouco complexo aqui, deixa Ah, eu ler de novo. eu penso que eu entendi no sentido de que algo que a pessoa investiu tempo, ela investiu, ela achou que era aquilo, e depois Hum, ela, será que não é isso? Né? É ter como dúvida você pegar uma se estrada e ela achar está que está naquela seguindo. estrada certa, a hora que você vê e fala, nossa, mas será que eu vim no caminho certo?
Eu estou há tanto tempo aqui, né? E por quê? A gente muda. Então, às vezes, o sonho que você tinha lá atrás não é o de hoje. Eu tive um paciente, até semana passada, ele me relatou algo interessante. Que ele falou que quando ele era adolescente, ele escreveu uma carta dizendo tudo que ele queria ser, né? E ele falou que ele queria ser um diretor de um grande hospital, que ele seria um executivo dessa área, que ele teria 2 filhos, uma esposa incrível, que ele moraria numa casa de condomínio, né? E ele era um jovem de origem simples. E aí, ele não tinha falado sobre escrever, e eu falei que ele poderia pegar uma carta e escrever o que ele queria que acontecesse dos 46 aos 60 anos de idade dele, por exemplo. Ele falou, cara, eu já escrevi essa carta. E exatamente o que eu escrevi, eu cheguei aqui. Só que eu não estou gostando do que eu planejei, do filme que eu escrevi. Eu falei, pois é, agora é uma redireção do filme, né? Vamos roteirizar ele de novo. E agora, com a sabedoria que você tem, porque hoje você não tem a cabeça que você tinha, você vai atualizar o seu sonho. E tá tudo certo, você deu certo. Você chegou onde você planejou. E a gente estava falando dessa energia do escrever, né? Que quando a gente escreve, né? Eu digo assim, sonhos devem ser escritos e relidos diariamente. Quando a gente escreve, a gente dá energia, dá materialização para aquele pensamento. Né? Fantástico. Incrível. Então, ok, recalcula a rota. Respondendo a pergunta. Recalculando. Pegue a rota certa. Qual que é a rota? Dá tempo ainda. Sempre dá tempo, né? É fantástico. Eu falo exatamente a mesma coisa, cara. Quando você escreve, principalmente à mão, não no computador, você já materializou a coisa. Ela ainda não está Isso. totalmente materializada, mas ela estava só na imaginação. Você já materializou quando você escreveu, faz um desenho daquilo que você deseja, você já materializou. Então, a facilidade daquilo vir é muito maior. A Costa dos Reis Silva está perguntando, onde você atende? Você faz atendimento também individual ou hoje é mais os cursos e mentorias? Fala um pouco aí dos seus cursos para a galera te conhecer, querer se formar ou querer aprender algo com Bom, você. provavelmente quem me escreve aqui pedindo atendimentos tem uma mensagem padrão ali de que a minha agenda está lotada e eu indico alguns assistentes. O que não significa que eu não atendo. Mas como eu formo mais pessoas do que atendo, é o meu foco, gravar vídeos, formar pessoas, eu atendo uma pessoa ou outra. Então eu atendo 2, 3 pessoas por semana e o meu foco está nos treinamentos, que é quase toda semana que tem. Então é bem desafiador conseguir esse atendimento comigo, mas quando não consegue comigo, eu tenho uma equipe maravilhosa de assistentes que me acompanham nas formações, que têm um conhecimento ímpar e que podem te ajudar. Ou seja, sem atendimento você não fica. Só é mais desafiador comigo porque eu recebo de 30 a 50 pedidos por semana. Então, é uma coisa que fica inviável, né? Eu teria que me multiplicar. E como que eu me multiplico? Formando pessoas. Então, se você não conseguir comigo, procura alguém que participou das minhas formações, que tem esse método, se você gostou dessa linha terapêutica que eu trabalho. Legal. Maravilhoso. Gratidão mais uma vez. Muito obrigado. Se vocês gostarem aí, coloca muito coraçãozinho, compartilha aí para o máximo de pessoas. Pelo menos por baixo, né, Lucas? Umas 30 pessoas. Vai demorar 15 segundos para fazer isso no Instagram. É verdade. Manda em grupos, manda essa live. Eu vou deixar gravado, vou marcar o Lucas. Ou até melhor, vou dar uma sugestão. Porque quem compartilhar agora e a live já tiver acabado, a pessoa que receber não vai assistir. E se a gente combinar aqui, porque você vai postar no seu feed, de você ir lá no feed do Luiz Gamonal e comentar o que você aprendeu nessa live. Se você puder resumir numa frase, o que você aprendeu. E aí de lá você compartilha a live prontinha para quem você quiser. Para o maior número de pessoas. O que você acha, Luiz? Perfeito. Qual o seu maior aprendizado hoje nessa live aqui? Eu vou deixar salvo aqui, comenta aí e manda para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Maravilhoso. Lucas, cara, Gratidão. Muito mais sucesso na sua vida. Gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado. E conta sempre comigo, tá? Estou à disposição para o que você precisar aí, o que você
tiver na sua vida, que eu puder agregar à sua vida, vai ser uma honra e um Você prazer também. estar com você. Tá? Muito obrigado, foi um prazer aí, estamos juntos. E um ótimo dia para todos aí. Gratidão. Grande abraço. E quando você puder, vem para cá em Campos do Jordão passear com a família aí, a gente trocar uma ideia Será um aqui, tá bom? prazer. Um abraço, um beijão Tchau, para todos tchau. vocês. Beijos. Tchauzinho.